E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O cenário que se desenha na Vila Belmiro neste fim de temporada ganhou contornos dramáticos após a confirmação de que Neymar não poderá mais atuar em 2025. O atacante, que vinha convivendo com um desconforto progressivo no joelho esquerdo desde o empate contra o Mirassol, recebeu o diagnóstico definitivo de uma lesão meniscal que o afasta completamente da fase derradeira do Campeonato Brasileiro. A notícia chega justamente no momento em que o clube luta, rodada a rodada, para escapar do rebaixamento, ocupando uma posição incômoda na parte mais baixa da tabela. O início desse problema físico remonta ao duelo de 19 de novembro, válido pela 34ª rodada, uma noite marcada por contrastes intensos. Neymar abriu o placar e conduziu o time durante grande parte da partida, mas também protagonizou o lance que gerou o pênalti convertido pelo adversário, selando o empate. Naquela ocasião, ele já demonstrava irritação com a articulação, mas tratava o incômodo como algo passageiro, motivado pela sequência desgastante de jogos. Os exames posteriores, porém, revelaram um quadro bem mais delicado. Sem condições mínimas de jogo, o craque acabou ficando fora do confronto seguinte, em Porto Alegre, diante do Internacional. A equipe iniciou o duelo de forma desorganizada, com pouca capacidade de criação e evidente fragilidade emocional, reflexo da ausência de sua referência técnica. Mesmo assim, o grupo conseguiu reagir, mostrou resiliência na segunda etapa e alcançou a igualdade por 1-1. Ainda que o resultado seja expressivo diante das circunstâncias, ele não altera de forma significativa a delicada situação santista nesta reta final. A revelação sobre o afastamento do jogador foi inicialmente trazida a público pelo apresentador Neto, que adiantou o diagnóstico durante o programa televisivo. Na sequência, o Portal G confirmou a informação e apresentou detalhes sobre a extensão da lesão, reforçando que não há qualquer perspectiva de retorno antes do encerramento da temporada. O impacto foi imediato. Dirigentes, torcedores e comentaristas passaram a debater não apenas a gravidade da contusão, mas também o que esse novo revés representa para o futuro do atleta no clube. Sem Neymar, o elenco se vê obrigado a reformular estratégias ofensivas, redistribuir funções e construir alternativas de última hora. A ausência de uma liderança técnica tão influente altera completamente o equilíbrio emocional do grupo, que agora carrega uma tarefa que se tornou ainda mais pesada: preservar a permanência na elite nacional em meio a um ambiente de enorme pressão. A lesão do camisa 10 também reacende discussões sobre a preparação física de jogadores que retornam ao futebol brasileiro com enorme expectativa sobre seus ombros. Cada passo, cada toque, cada gesto do atleta é observado sob lupa, e isso intensifica não apenas o desgaste corporal, mas também o mental. Em 2025, a jornada de Neymar, inicialmente marcada por entusiasmo e esperança, ganha um novo capítulo de incertezas, aumentando a curiosidade sobre a extensão da recuperação, o planejamento para a próxima temporada e os possíveis reflexos em sua carreira a longo prazo. Neste momento, resta ao clube reorganizar-se internamente e a torcida manter a fé. O desfecho deste campeonato será decisivo, e a ausência de seu principal ídolo transforma cada partida restante em um drama esportivo de alto risco, onde cada detalhe pode definir o futuro de um gigante do futebol brasileiro que tenta, desesperadamente, fugir de um destino amargo. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo começou a ganhar força nas redes sociais de forma quase silenciosa, mas bastou o título chamativo: Galvão Bueno faz revelação bombástica. A ordem era para o Santos não ganhar, para despertar uma onda imediata de curiosidade, criando um clima de suspense em torno de uma fala que, mesmo antes de ser analisado em contexto, já mobilizava milhões de torcedores ávidos por entender se o narrador mais famoso do Brasil realmente havia dito algo tão impactante sobre um capítulo do futebol nacional, abrindo espaço para especulações, recortes e análises que se espalharam com a velocidade típica dos temas que mexem com a paixão popular.
À medida que o vídeo se espalhava, impulsionado por páginas esportivas e perfis dedicados ao Santos, a curiosidade se transformou em combustível para uma explosão de comentários, teorias e reações emocionadas. Pois o nome de Galvão Bueno possui um peso monumental na história do futebol brasileiro, sendo associado a momentos históricos, conquistas épicas, narrações eternizadas e declarações que atravessam gerações, o que tornava a suposta revelação ainda mais intrigante para qualquer torcedor. O Santos, observando a movimentação frenética das redes, percebeu que o entusiasmo da torcida crescia não apenas pelo conteúdo em si, mas pela possibilidade de o clube voltar ao centro das discussões nacionais, reacendendo sua presença midiática no momento em que a instituição busca fortalecer sua imagem e reconectar o time à sua própria grandeza histórica, demonstrando que assuntos envolvendo peixe sempre despertam enorme interesse no público. Jornalistas esportivos também foram atraídos pelo frenesi digital, debatendo vídeo em programas televisivos, podcasts e transmissões ao vivo, sempre destacando a necessidade de analisar o contexto completo da fala atribuída a Galvão, já que recortes curtos frequentemente geram interpretações precipitadas, mas reconhecendo que a força simbólica do nome do narrador e a centralidade do Santos na história do futebol brasileiro tornavam a discussão inevitável. A torcida santista, conhecida por seu forte engajamento e por seu sentido profundo de pertencimento, reagiu com intensidade ao conteúdo viralizado, alguns demonstrando indignação pelo teor do título, outros interpretando tudo como parte da dinâmica das redes sociais, mas todos compartilhando a mesma sensação de que qualquer assunto envolvendo peixe mexe com emoções antigas, memórias afetivas e um sentimento permanente de defesa da história do clube. Enquanto isso, o Santos percebeu que a repercussão poderia ser aproveitada estrategicamente, não como confirmação de qualquer alegação, mas como oportunidade de reforçar o orgulho da torcida, valorizar a trajetória do clube e demonstrar que sua história, mesmo quando alvo de debates públicos polêmicos ou interpretativos, continua viva, pulsante e capaz de gerar debates nacionais com uma intensidade rara. A viralização reacendeu conversas antigas sobre episódios polêmicos do futebol brasileiro, o que levou especialistas a recordar que, ao longo de mais de um século, o Santos enfrentou inúmeros desafios, dentro e fora das quatro linhas, sempre carregando consigo o peso de ser um dos maiores formadores de talentos da história e um símbolo global graças a Pelé, sem contar outras lendas que moldaram sua tradição. Nas discussões online, muitos torcedores passaram a analisar a postura de Galvão ao longo das décadas, lembrando que, apesar de narrar inúmeros jogos de rivais, sempre demonstrou respeito pela história do Santos e por seus principais craques, o que alimentou diferentes interpretações sobre a intenção real da suposta frase destacada no vídeo viral. O entusiasmo da torcida cresceu conforme mais páginas esportivas passaram a compartilhar trechos da gravação, sempre usando chamadas provocativas que aumentavam ainda mais o mistério, transformando a discussão em um fenômeno digital que extrapolou o universo santista e alcançou até mesmo torcedores de outros clubes, que tentavam compreender a origem da repercussão. Ao mesmo tempo, especialistas em mídia esportiva destacaram que o caso ilustrava perfeitamente como as narrativas contemporâneas se formam, mostrando que uma única frase, quando retirada de seu contexto original, pode gerar interpretações diversas e até conflituosas, criando um ambiente de debate que movimenta o noticiário e gera conversas intensas entre torcedores. Conscientes disso, dirigentes do Santos avaliaram com cautela o impacto da viralização, compreendendo que, mesmo que a fala não representasse uma denúncia concreta, o episódio tinha potencial para reforçar um aspecto emocional importante, a ideia de que o clube vive cercado por narrativas épicas, conflitos históricos e disputas simbólicas que reforçam sua grandeza. Torcedores mais antigos aproveitaram o momento para relembrar episódios históricos em que o Santos precisou superar obstáculos de vários tipos, trazendo para as redes sociais relatos sobre campeonatos antigos, polêmicas passadas e momentos decisivos que ajudaram a construir uma identidade resistente e orgulhosa que acompanha o clube desde os tempos de Pelé, Pepe e Coutinho. Já os torcedores mais jovens viram o vídeo como uma oportunidade para conhecer mais sobre o passado do clube, buscando informações sobre as circunstâncias que envolveram antigas competições e tentando entender por que determinadas declarações sempre geram debates acalorados quando envolvem o Santos e sua tradição vencedora. A combinação dessas duas gerações, a que viveu a história e a que busca compreendê-la, criou um diálogo raro e poderoso dentro das redes sociais, mostrando que o Santos possui uma narrativa tão rica que é capaz de ligar avós, pais e filhos em torno de uma mesma discussão,
reforçando a unidade da torcida em momentos de grande repercussão pública. Jornalistas especializados destacaram que o caso demonstrava mais uma vez como o Santos continua sendo um dos clubes mais discutidos do país, especialmente quando surge qualquer sugestão de que sua trajetória vitoriosa tenha sido alvo de controvérsias. Ainda que as declarações viralizadas não representem acusações concretas, mas apenas recortes de conversas que geram interpretações. A postura do clube em tratar o caso com serenidade também chamou a atenção, pois dirigentes entenderam que não havia necessidade de reação impulsiva, mas sim de observação cuidadosa, avaliação crítica do contexto e disposição para utilizar a repercussão de maneira positiva, reforçando o orgulho da torcida e destacando a força histórica do Santos. Esse cuidado também se justifica pelo fato de que o futebol moderno se tornou profundamente sensível à forma como conteúdos são recortados, editados e compartilhados, especialmente quando envolvem figuras de enorme relevância como Galvão Bueno, cuja voz está diretamente associada à memória afetiva de todo torcedor brasileiro. À medida que o debate crescia, especialistas passaram a analisar o impacto psicológico que esse tipo de repercussão tem na torcida, destacando que assuntos polêmicos movem emoções profundas e fortalecem o vínculo coletivo, principalmente quando envolvem a sensação de injustiça, luta ou superação, elementos que fazem parte da mitologia do Santos desde seus primórdios. O entusiasmo com o vídeo também provocou reflexões internas no clube sobre como trabalhar sua imagem pública em momentos de grande exposição, mostrando que até temas controversos podem ser pontos de partida para campanhas institucionais que valorizem a grandeza do Santos, sua história centenária e sua vocação para o protagonismo. Comentaristas esportivos apontaram que o caso poderia ser usado como combustível motivacional para jogadores e comissão técnica, reforçando a ideia de que o Santos sempre precisou se afirmar perante narrativas externas, e que isso, historicamente, fortaleceu o espírito competitivo do clube, ajudando-o a construir legados inquestionáveis. O debate também reacendeu discussões sobre como a imprensa esportiva influencia o imaginário coletivo, lembrando que figuras como Galvão, devido à sua trajetória e autoridade, acabam tendo falas amplificadas de forma intensa, mesmo quando seus comentários são retirados de contexto ou interpretados de maneiras divergentes. Diante disso, muitos torcedores passaram a defender uma postura de cautela ao analisar o vídeo, recomendando que o conteúdo fosse consumido integralmente antes de conclusões precipitadas, mas sem negar que a repercussão havia reacendido um sentimento forte de união em torno do clube. O entusiasmo do Santos com a repercussão, portanto, não veio de uma confirmação literal do vídeo, mas da oportunidade que ele trouxe para reacender debates sobre sua grandeza, sua história e sua capacidade de mobilizar o país sempre que seu nome aparece em temas polêmicos ou emocionalmente carregados. Para os analistas de cultura esportiva, o caso demonstrou quanto o futebol brasileiro ainda é profundamente narrativo, sustentado por histórias, memórias, confrontos simbólicos e episódios marcantes que continuam ecoando décadas depois, especialmente quando envolvem clubes gigantes como Santos e figuras lendárias como Galvão. A própria torcida santista reforçou que o clube está acostumado a enfrentar grandes desafios e que, independentemente da veracidade ou contexto das falas viralizadas, episódios assim servem para relembrar a trajetória de superação constante que sempre definiu a identidade do Peixe. Ao mesmo tempo, o fenômeno mostrou como o Santos continua sendo um dos clubes que mais mobilizam amor e defesa por parte de seus torcedores, que aproveitam quaisquer discussões públicas para reafirmar a importância do clube no cenário nacional e mundial, transformando debates aparentemente controversos em demonstrações de força e união. O caso também promoveu reflexões sobre como lendas esportivas influenciam o debate público, com muitos comentando que Galvão, mesmo sem intenção polêmica, sempre movimenta multidões quando seu nome aparece associado a temas sensíveis, especialmente envolvendo clubes de grande tradição. Com a continuidade da viralização, tornou-se evidente que o Santos transformou a repercussão em motivo de fortalecimento interno, estimulando discussões positivas que resgatavam sua história, sua identidade e sua relação com momentos marcantes do futebol brasileiro, canalizando a narrativa para um caminho construtivo. Especialistas também notaram que a forma como o Santos lidou com o episódio demonstrou maturidade institucional, evitando reações precipitadas e priorizando a interpretação responsável dos fatos, ao mesmo tempo em que aproveitava o entusiasmo da torcida para reforçar campanhas que valorizam a grandeza do clube.
Esse comportamento foi visto como fundamental para construir uma imagem sólida em tempos de comunicação acelerada, mostrando que clubes históricos precisam saber navegar entre polêmicas e celebrações, usando cada momento para fortalecer sua marca e sua relação com os torcedores. À medida que a discussão se estabilizou, ficou claro que o vídeo, independentemente da intenção original, serviu como catalisador de uma onda de orgulho santista, reacendendo sentimentos que reforçam a união da torcida e alimentam um imaginário coletivo sobre o papel do Santos no futebol brasileiro. No fim das contas, a repercussão demonstrou mais uma vez que o Santos é um clube cuja história continua viva, pulsando no coração dos torcedores e despertando o debate nacional sempre que surge uma narrativa capaz de mexer com emoções profundas, especialmente quando envolve figuras de grande prestígio como Galvão Bueno. Assim, enquanto o vídeo continua circulando e gerando interpretações diversas, o Santos segue entusiasmado não pela literalidade do conteúdo, mas pela prova de que seu nome permanece forte, influente e capaz de mobilizar o país, reafirmando mais uma vez a grandeza de uma instituição que, desde sua fundação, aprendeu a transformar cada controvérsia em combustível para sua própria história. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.